Olá, queridos alunos! Hoje iniciamos um novo ciclo de aprendizagem através das aulas online. Conto com a dedicação de vocês. Bons estudos! Hoje iniciaremos com o conteúdo Origem da Vida. Ao estudar a origem da vida, abordamos algumas teorias, devaneios, conjecturas, alguns questionamentos, como de onde viemos, para onde vamos, onde estamos. O DNA é uma molécula compartilhada por todos os seres vivos. Esta molécula garante a reprodução, garante a transmissão dos caracteres hereditários, como se fosse um programa que roda toda a vida na face da Terra. A teoria do Big Bang é a teoria mais aceita entre os cientistas, onde afirma que a Terra se formou a partir da grande explosão do ovo cósmico, formado por energia e matéria. Em seguida, teremos um breve vídeo sobre a origem do nosso planeta. Desde os primórdios da história, a capacidade única do Homo sapiens para a investigação e o raciocínio, aliada ao impulso de entender o mundo, criou narrativas eletrizantes sobre a origem de tudo à nossa volta. Costumávamos teorizar que a Terra havia surgido em alguma forja divina, sendo moldada com o martelo dos deuses a partir do éter puro. Em outras ocasiões, imaginávamos que nosso planeta emergiu de um grande oceano, conhecido como Caos, onde algo foi criado a partir do nada e depois preenchido com todas as criaturas vivas. Por mais emocionantes que essas histórias sejam, elas não estão à altura da realidade. A verdadeira história da Terra, revelada através da ciência em uma narrativa elegante e coerente, envolve forças e processos que espantariam até mesmo nossos antepassados mais supersticiosos. Nosso ponto de partida é a região que circundava uma recém-nascida estrela em um canto remoto da Via Láctea. Essa estrela é o Sol, ainda na sua infância, quando materiais como rochas, metais, gases e poeira giravam violentamente ao seu redor. O calor intenso do jovem Sol expulsava a maioria dos elementos leves, como o hidrogênio e o hélio da sua vizinhança. Estes elementos eventualmente se condensaram em regiões mais afastadas e formaram os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tudo se iniciou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Graças à gravidade, lei da natureza que dita que a matéria deve sempre atrair mais matéria, os elementos pesados ao redor do Sol se agregaram e lentamente formaram um planeta rochoso, a Terra, que no futuro abrigaria nossa espécie e incontáveis outras formas de vida. Embora a Terra primitiva já orbitasse ordenadamente o Sol, nenhum organismo poderia sobreviver lá. A radiação mantinha o planeta extremamente quente e não havia oxigênio. Além disso, meteoritos e grandes asteroides golpeavam a superfície a todo momento, gerando ainda mais calor. Chegou um momento que a Terra ficou tão quente que começou a derreter. Nesse período, iniciou-se um processo chamado de diferenciação, que dividiu o planeta em camadas. Como em um grande caldeirão, os materiais mais pesados como o ferro e o níquel afundaram, os mais leves subiram, e alguns elementos como a água evaporaram. Outros corpos planetários menores também cresciam nas redondezas do sistema solar. Em meio ao caos da Terra primitiva, um desses corpos, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte, colidiu com a Terra e explodiu, deixando muitos detritos rochosos para trás e transformando nosso planeta em uma rocha derretida novamente. A maior parte do material ejetado caiu de volta no mundo, mas uma fração entrou em órbita ao redor da Terra e aos poucos se juntou, formando nosso único satélite natural, a Lua. Além disso, por volta de 4 bilhões de anos atrás, acredita-se que um imenso número de meteoritos tenha atingido o sistema solar. Um verdadeiro bombardeio de proporções cataclísmicas,
que produziu as maiores e mais antigas crateras de impacto na Lua. Qualquer vida presente ou em desenvolvimento na Terra durante essa época estaria em constante perigo, mas cientistas ainda discutem a possibilidade desses meteoritos, em vez de serem veículos de morte e destruição, terem atuado no transporte de moléculas importantes para o surgimento da vida. No fim desse estágio feroz da história do globo, onde elementos se uniram, colidiram, quebraram e se juntaram novamente, a crosta começou a esfriar e uma atmosfera se formou a partir dos gases nitrogênio, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, metano e vapor d'água, todos emitidos por vulcões em constante atividade. Após cerca de 500 bilhão de anos, a superfície da Terra esfriou e solidificou o suficiente para que a água, no seu estado líquido, pudesse se acumular na superfície. Dessa forma, o vapor d'água presente na atmosfera se condensou, formando nuvens e precipitando novamente. Milhões de pequenos asteroides, conhecidos como condritos carbonáceos, também trouxeram mais água para cá, compondo assim os oceanos. Todos esses acontecimentos em série originaram um planeta com uma crosta sólida, um manto viscoso, um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. O calor e a rotação da Terra mantêm o núcleo externo em movimento, e todo esse metal em movimento no núcleo gera um campo magnético ao redor do globo. É esse campo magnético terrestre que protege o planeta de raios nocivos do Sol, chamado de vento solar. O vento solar também se choca com os gases na atmosfera e o campo magnético, fazendo com que o céu se ilumine um espetáculo de cores. Este fenômeno é conhecido como aurora polar ou aurora boreal. Hoje, nossa Terra não é mais jovem nem velha, e sim um planeta de meia idade. Ela esfriou o suficiente para permitir a formação de água líquida, mas permaneceu quente o suficiente para sustentar a vida. Ninguém sabe ao certo quantas espécies exatamente ela abriga. A maior estimativa é de cerca de 8,7 milhões, sem contar os micro-organismos. Essa jornada, que tirou o globo do seu estado ardente e o transformou no berço de tantas espécies, ainda é muito maior. E nós, seres humanos, fazemos parte de apenas uma pequena fração dela. É importante refletir sobre isso, pois nesse momento, mudanças dramáticas como variações no clima e grandes terremotos estão ocorrendo no sistema terrestre. Estudar a fundo essa jornada nos permitirá entender melhor esses processos e, quem sabe, caminhar na direção de uma solução. Quando estudamos a origem da vida, observamos duas teorias conflitantes: o evolucionismo, embasado na evidência científica através das comprovações genéticas, e o criacionismo, que defende que a vida surgiu a partir de um ato de criação divina, como descreve o livro de Gênesis na Bíblia. Aristóteles foi o primeiro estudioso a tentar explicar a origem da vida. Para ele, a vida surgia da matéria inanimada, como pedras dessem origem a seres vivos. A ideia dele foi aprovada pela Igreja Católica, onde todos os seres vivos originavam-se espontaneamente da matéria bruta. O primeiro cientista a elaborar um experimento para comprovar uma teoria de origem da vida foi o italiano Francisco Redi. O que ele fez? Pegou 2 frascos, colocou um bife em cada um deles. Um ele deixou aberto, o outro ele tampou com gás, vedou. No experimento de Redi, observamos que no frasco aberto pousaram moscas e surgiram larvas que geraram outras moscas. Desta forma, foi elaborado o conceito de biogênese, ou seja, a vida surge a partir de outra pré-existente.
temos dois conceitos bem importantes: biogênese, bio, vida, gênese, origem. Quer dizer que os seres vivos surgem a partir de outros seres que já viviam antes. Abiogênese quer dizer que a vida surgiu a partir da matéria inanimada, da matéria bruta. John Needham aqueceu por determinado tempo os frascos com substâncias nutritivas compostas por carne e sangue. Observou que ainda havia vida, reforçando a teoria da biogênese. Spallanzani defendia a abiogênese. Então, ele realizou o mesmo experimento que Needham, aquecendo o suco nutritivo por mais tempo, e ao final observou que não havia mais vida após o aquecimento. O francês Pasteur ferveu o suco orgânico num frasco com pescoço de cisne e comprovou que após ferver o caldo não havia mais vida. O caldo só voltaria a ficar contaminado caso o gargalo fosse quebrado ou inclinado. Dessa forma, ficou comprovada a biogênese. Pasteur revolucionou os métodos de combate às infecções. Veja na figura a quantidade de bactérias que existem no nosso corpo. Oparin supôs que a partir de moléculas orgânicas chamadas coacervados teriam surgido os primeiros seres vivos. Oparin acreditava que no início existia uma atmosfera primitiva, com água, metano, amônia e hidrogênio, descargas elétricas e altas temperaturas, proporcionando o surgimento dos primeiros aminoácidos que aglomeraram-se formando proteínas, dando origem aos coacervados. O experimento de Miller deu respaldo à hipótese de Oparin, pois, ao simular a atmosfera primitiva, uma câmara, onde haviam descargas elétricas, chegou-se à formação dos aminoácidos. A hipótese heterotrófica é uma das mais aceitas entre os cientistas. Segundo eles, o primeiro ser vivo deveria ser unicelular, procarionte e buscava seu alimento na natureza através da fermentação. Até hoje, não se sabe de fato qual foi a origem da vida no planeta Terra, mas eu deixo um mapa mental para vocês observarem as prováveis teorias de origem da vida. Queridos alunos, estudar é o caminho mais assertivo para o sucesso. Se cuidem, estou com saudades de vocês. Bons estudos!